Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e tem bolsonarista roxo se dando muito mal. Ele disputou aí as eleições de 2022 e agora ficou inelegível. Não pode disputar eleições e nem ocupar cargo em comissão pelos próximos 8 anos. Não estou falando de Bolsonaro, não. Esse já estava inelegível aí, bi-inelegível, né? 2 vezes. Eu vou falar de um outro aqui, famoso, ocupou cargo importante no governo Bolsonaro e ele foi agora ali, né? Ele não pode disputar porque teve denúncia e as denúncias foram comprovadas de assédio moral a funcionários. Que coisa feia, hein? E falarei também aqui de um economista do PSOL, economista aí também conhecido, com uma certa influência nas redes sociais, enfim, nos bastidores aí, e ele fez um alerta importante sobre os rumos da economia. Vale ficar atento ao que ele disse, mas antes quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Assistiu, gostou? Venha para cima, não gostou? Venha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vocês devem se lembrar de uma figura, né, dessas que você vai se lembrar assim, lamentar como é que pode ter ocupado cargos importantes, como foi o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares durante o governo Bolsonaro. E assim, era uma figura extremamente polêmica, mas não apenas polêmica. Tem aquele que causa algum tipo de polêmica, bafafá, mas que tem alguma utilidade, né? Chama atenção em torno de algum assunto. Ele era alguém que falava muita bobagem e, na pandemia, defendeu o negacionismo científico. Sim, né, ele chegou a publicar em mais de uma ocasião que a vacina injetaria DNA alienígena no corpo de quem tomasse. Vejam só o nível do cidadão. O que me impressiona é que tudo isso ficou por isso mesmo. Ele vai ser, digamos, condenado ou ele vai ser impedido de assumir cargos em comissões e disputar cargos, né, em eleições, por conta de outras questões. Mas o que fez e falou durante a pandemia, como o próprio Bolsonaro, até agora passou ileso, fez aquilo tudo. Imaginemos-nos, né, Deus nos livre de termos uma outra pandemia. Que péssimo exemplo a nossa justiça está dando de impunidade para quem espalhou negacionismo, trabalhou ao lado do vírus, espalhando morte. Sim, incentivando as pessoas, né, a desrespeitarem as orientações da ciência. Um negócio surreal. O Brasil, eu não canso de dizer, nós tivemos aqui mais de 700 mil mortes. Todos nós perdemos ou um parente, alguém conhecido, um amigo, uma pessoa próxima e querida. Aqui nós temos, né, 3% da população do mundo. Mas quando você olha mortos por Covid, 11%, né, foi no Brasil. Não foi obra do acaso. Agora, figuras como o Bolsonaro, Pazuello e tantos outros, inclusive o Sérgio Camargo, que espalharam o negacionismo, que atuaram ao lado do vírus, estão sem responder por isso. Mas voltando aqui, né, e o Sérgio Camargo então se deu mal, por conta, não da questão da pandemia, mas de um comportamento problemático no período em que chefiou a Fundação Palmares. Deu para dizer uma matéria do Globo que a CGU, Controladoria Geral da União, determinou que Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares durante o governo Bolsonaro, não pode ocupar cargo em comissão pelos próximos 8 anos. A penalidade foi aplicada após a CGU analisar denúncias de assédio moral contra Camargo. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta. A Controladoria começou a investigar a conduta do presidente da fundação após receber ofício do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal, que relatava casos de assédio moral. O documento apontava que Camargo era desrespeitoso com funcionários em reuniões da fundação e publicações nas redes sociais, promovendo uma perseguição político-ideológica. E aí tiveram lá então as investigações, o que sim, tem que investigar mesmo, né? Mas só de você olhar o que o cidadão falava, como que ele se comportava, não era de duvidar. Aí depois das investigações, a CGU apontou então que Sérgio Camargo deu, abre aspas, tratamento sem urbanidade, fecha aspas, a diretores e coordenadores subordinados da fundação. Segundo a CGU, ele também demitiu funcionários por supor que eles fossem de esquerda. A investigação concluiu que Camargo foi responsável por perseguição político-ideológica, discriminação e tratamento desrespeitoso. Segundo a decisão, as denúncias puderam ser comprovadas em depoimentos e publicações de Camargo na rede social X, o antigo Twitter, e pelas irregularidades foi aplicada a penalidade de destituição de cargo em comissão e
inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Então é isso. E ele, vale lembrar, tentou se eleger deputado em 2022, não conseguiu, o que chega a ser surpreendente, já que um monte de bolsonarista roxo, essas figuras mais polêmicas do bolsonarismo, foram eleitos aí com os pés nas costas, digamos, com muita facilidade. Eu falei do Pazuello, é um exemplo. O segundo deputado federal ali, mais bem votado no estado do Rio de Janeiro. É pra acabar, viu? Bom, agora vamos aqui para um alerta do economista do PSOL. Vale lembrar que é um partido que apoia o governo, apoiou já no primeiro turno. Pela primeira vez na história do PSOL, o partido não teve candidato à presidência, abriu mão, em troca do apoio que o PT daria e vai dar ao Boulos disputando o governo do estado de São Paulo. O PSOL, então, desde o primeiro turno apoiou a candidatura do Lula. O economista aqui é o David Decache. Ele chegou a publicar, quando estava lá naquela dúvida, quem vai ser o ministro da Fazenda do governo, no eventual governo Lula? Quem vai ser? Aí especulavam Meirelles, mas não sei quem. E o Lula sempre saindo pela tangente, não falava quem que seria, desconversando, e aquela coisa, ia no debate, mas não sei o quê. E o ministro, quem que vai ser? E aí, o David chegou a publicar, na certa ocasião, um tweet lá dizendo que o ministro da Economia do Lula será o povo. Claro que polemizou demais, demais. E aí, o que é que acontece? Longe de ser o povo, infelizmente, a gente tem que ser justo, o David, ele apoiou demais a candidatura e tudo mais, só que ele tem sido uma das poucas vozes no momento que estão aí fazendo críticas corretas, na imensa maioria das vezes, não para torcer pelo quanto pior, melhor, pelo contrário, ele quer que o governo acerta. Bom, eu digo isso, não conversei com ele, nunca conversei com ele, na verdade, mas assim, a gente observa que é uma figura que, está criticando, está apontando ali os erros, sugerindo e propondo aquilo que ele pensa ser o melhor, porque ele quer que o governo dê certo. Ele não quer que o bolsonarismo volte justamente se aproveitando do fracasso na economia, que é o que fortalece a direita. Ou, quando a direita está no poder e fracassa na economia, fortalece o outro lado. Se o governo Bolsonaro tivesse sido um governo bom na economia, teria sido reeleito. Como foi um desastre, como foi na pandemia, aí gerou o anti-bolsonarismo, e quem se aproveitou melhor? O Lula, que tinha sido presidente, popularidade alta, uma figura querida por muita gente. Aí outros que não gostavam tanto do Lula falaram, eu vou votar no Lula porque eu detesto o Bolsonaro, tá sendo uma tragédia, então vai o Lula mesmo. O que pode acontecer em 2026? O pessoal olhar e com insatisfação, e basta olhar as pesquisas, a popularidade está caindo, tem muito tempo para mudar, tem muito tempo para corrigir a rota. Mas se o governo não acertar na economia, chega em 2026, o pessoal pode olhar e falar assim, nossa, não melhorou tanto assim minha vida, deu uma melhoradinha aqui e ali, mas 4 anos se passaram. Meus amigos, esse negócio de a gente se contentar com pouco, porque 4 anos Não, 4 anos dá para fazer muita coisa. Então tem que mudar. Porque senão vai chegar em 2026, o pessoal vai olhar e falar, não, eu acreditei, negócio lá, e picanha, cerveja, e não sei mais o que, o pobre no orçamento, e o rico no imposto de renda, e não mudou tanto assim, então quem que é o outro lado? Então vai querer alternância. O Bolsonaro não foi reeleito porque o povo quis mudar, não queria continuar. Então se o Lula acertar muito, vai continuar ele ou quem ele escolher, dependendo da idade ali, da condição que ele tiver. Agora, se não acertar, vai ter alternância. Então o Decache, insisto, ele faz um alerta, torcendo para que o governo acerte. É bom destacar porque hoje o negócio você critica, você é fascista. Que é isso? Tá parecendo bolsonarista quando alguém de direita criticava o governo Bolsonaro, até também do lado deles, torcendo para que o governo acertasse. É comunista, o Dória virou comunista, mas um monte. Então não é bem assim, vamos tomar cuidado com essas coisas. Eu mesmo, quando eu critico aqui, eu vejo comentários, pessoas, uma passação de pano. E o Decache, então, voltando para a questão dele aqui, vai dizer lá, comentários preliminares sobre o PLDO de 2025 e ameaça ao piso da saúde. Alguém acha que nós temos investimentos suficientes na saúde? A gente tem que ter mais recurso. E, baseado no que ele traz do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, quem que envia isso? Não é o bolsonarismo, é o governo. Envia para o Congresso vai poder fazer alterações ainda. Mas o que foi enviado pelo governo é o que o Decache está preocupado. Ele fez aqui um longo texto. Eu vou ler só o começo. Nas projeções, ao dar uma primeira olhada no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025,
Minha reação foi de completa incredulidade. Nas projeções fiscais do projeto para os gastos com saúde, o governo parece pressupor o fim do piso constitucional já a partir de 2025. Isso confirma e ratifica as declarações recentes da equipe econômica que se opôs publicamente aos atuais mínimos constitucionais para saúde e educação, conquistas históricas do nosso povo. Pessoal, se isso aqui fosse um governo Bolsonaro, a esquerda estaria revoltada, criticando, protestando. Agora, não é porque é no governo Lula que a gente vai aplaudir. Não pode criticar. Não pode e deve criticar. Porque é o povo que lutou por conta do piso constitucional. Daqui a pouco já pensou se é um governo dito de esquerda que vai lá e destrói isso? E aí o Decache vai escrever muita coisa, trazendo números, né, da redução apontada no investimento em saúde, quando nós deveríamos era aumentar o percentual investido nessa área, muito sensível ao nosso povo. Claro que você tem também que melhorar a gestão, mas não pode ficar só nessa conversa, não, né, dinheiro tem demais, tem que melhorar a gestão, tem também que melhorar a gestão, mas não dá para dizer que tem muito dinheiro indo para a saúde. E aí, é o que eu disse lá atrás, acabou os fiscais, seria um tiro no pé do próprio governo e prejudicial para o povo. E agora o Decache vai apontar aqui essas questões, eu vou deixar o link para quem quiser ler com calma. Se eu fosse ler aqui, ia ficar quase um vídeo inteiro fazendo a leitura, que é um texto realmente longo. Mas vale a pena, porque, repito, é o alerta de alguém que se diz de esquerda, do PSOL, por exemplo, que apoia o governo, que apoiou a eleição do Lula, e agora eu acho que ele tem pelo menos o direito de vir cá e fazer um alerta, uma crítica construtiva para que o trabalhador, o povo que trabalha, não perca num governo que foi eleito para defender os interesses do povo. Então esse é o ponto que ele vai trazer aqui. Eu quero que quem puder ler, né, eu acho que vale muito a pena para a gente ficar alerta e tentar de alguma forma ajudar. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!